Azevedo, ele tem um lugar, né, na história da literatura brasileira ligado ao naturalismo, né? Esse período do naturalismo, mais especificamente com a publicação do Cortiço, que é considerado o seu livro mais importante, né, dentro do movimento naturalista. Agora, essa com certeza não é a única faceta dele, porque muito cedo, né, quando ele ainda estava no Maranhão, enfim, né, ele decidiu que ele ia viver, como ele fala, viver da pena. Então ele se torna um escritor profissional no sentido, um projeto de vida, no sentido de só viver da sua escrita, dos seus romances, né? Primeiro, é claro, ele trabalha no jornal, trabalha inclusive como caricaturista em alguns jornais. Tem entrevistas dele, declarações dele dizendo que até mesmo antes de escrever seus romances ele fazia pequenos esboços dos personagens, né? Desenhava os personagens antes para depois desenhava as cenas. Então também esse método dele eu acho que é bem interessante, né, de composição. Mas ao mesmo tempo eu acho que fica muito foco em cima do Cortiço, quando há outros livros também interessantes, né? Acho que Casa de Pensão, por exemplo, é um livro também desse período naturalista, né? Mas que tem outras relações aí, né? Já tem um pé mais no realismo, numa crítica social, né? E também, né, o Mulato, que é um romance interessante, que tem uma presença grande da música, como também tem no Cortiço, uma presença da música. Então você tem outras questões que aparecem nos romances dele que não são exatamente exclusivas do momento naturalista, né? A novela Lado a Lado, na verdade, ela começa, né, mostrando a primeira derrubada dos cortiços na época do Pereira Passos, né? Isso por volta de 1902, 1903, né? Então, é claro, né, que os cortiços, como a gente sabe, eram já um problema, né, dos governantes do Rio de Janeiro desde meados do século XIX, né? O primeiro cortiço que é derrubado, né, que é o mais famoso, conhecido, era o Cabeça de Porco, e foi derrubado pelo então prefeito Brata Ribeiro. Então o cortiço ele se torna um símbolo, né, de um certo mal para os governantes ou para as elites dentro das áreas mais nobres da cidade, que é o centro da cidade, né? Mal por quê? Porque ali habitavam as pessoas mais pobres da cidade, né? Você não tinha, obviamente, você vai começar a ter esse processo de criação das favelas depois da derrubada dos cortiços na época do Pereira Passos, né? Então eram grandes espaços, né, em que conviviam às vezes 2, 3 mil pessoas, claro que em péssimo, uma coisa que a novela não mostra muito, né, mas que em péssimas condições de higiene, insalubres, né, espaços insalubres, que obviamente isso não era adequado nem para a cidade, nem para aquelas pessoas, mas que eram uma maneira relativamente barata da pessoa estar ali, no seu lugar, próximo aos seus lugares de trabalho, né, se fosse uma lavadeira, se fosse um barbeiro, o que fosse, e na área em que tudo acontecia, no caso, via comércio, que era o centro da cidade, né. Então, quando na novela, tanto no romance, né, o Cortiço, quanto na novela, o Cortiço é mais do que um território, né, é um lugar que passa a ser um lugar de exclusão social, né, não é um prédio, não é simplesmente isso. É um lugar em que há toda uma vinculação de afetos, né, as pessoas se conhecem todas ali, os romances se dão, né, dentro do espaço do Cortiço, enfim, né, como também na novela, né, eles se conhecem nesse espaço, há todos esses vínculos sociais que muitas das vezes depois, né, do final, né, dos cortiços, são quebrados, né, as pessoas se perdem ou vão para outros espaços da cidade, quebrando essas relações afetivas e também de trabalho, né, porque no romance aparece muito isso, né, as pessoas que trabalham dentro do próprio cortiço, né, no dia a dia, vão para as tinas, né, vão lavar roupa ali dentro, vão cozinhar juntos, tudo isso, né, essa relação próxima do vizinho, né.
Então essas redes se quebram ali, né? Agora, o que acontece na novela que é diferente, né, eu acho que do romance, é que ela não vai trabalhar tanto com os estereótipos, como acontece em geral no naturalismo, né? Você vai ter vamos supor, né, a negra que é sensual, né, como parece com a Bertoleza, não, desculpa, com a Rita, né? Você vai ter, né, o branco, que é o explorador, né, o português explorador. Enfim, você tem esses personagens que são meio estereotipados ali e que não mudam, eles estão cumprindo uma função, né? Toda a crítica do naturalismo ao naturalismo vai em relação a isso, né, da falta de uma subjetividade maior dos personagens, né? Mas ao mesmo tempo você abre espaço no naturalismo para sujeitos que até então não tinham representação. Você vai ter homossexuais, né, tanto no Mulato quanto, né, no Cortiço, né? Você vai ter essa presença do outro, né, da prostituta, enfim, né, da menina que tem a sua iniciação com uma mulher, né? Outras histórias que ficavam escondidas e que aparecem ali no Cortiço, né? Claro, como se aquilo fosse a vida do pobre, né? A promiscuidade, a falta de moral, a falta de ética, tudo isso fosse assim. Na verdade, a literatura brasileira, né, tem até um livro da Flora Susequinde, Tal Brasil, Qual Romance, que ela faz todo um percurso na literatura brasileira da presença do naturalismo, né? Que começaria justamente ali no século XIX com a Luísa Azevedo e alguns outros autores, né? Então, eu acho que seria interessante se a gente, nesse momento, né, que a gente se comemora o centenário, né, do Cortiço, desculpa, rever, né, não só a obra do Cortiço, mas a obra do autor de outras formas, né? Perceber que há essa influência, sim, que a gente tem um traço na nossa literatura que ainda tenta, por exemplo, em Cidade de Deus, do Paulo Lins, né? Que é um livro também que fez muito sucesso, que, enfim, virou filme, né? Há traços naturalistas ali, só que em vez de ser o Cortiço é a favela, né? E que essas pessoas estão ali meio girando em torno da favela, do mesmo jeito, né? Cada um ocupa uma função, seja o ladrão, seja o traficante, né? Esses espaços sociais. Então acho que permanece essa leitura, essa influência dessa relação entre o sujeito e o espaço, né? Agora, é claro que não se faz mais sentido você acreditar num determinismo, né, biológico, né, ou que a pobreza leva a um determinado comportamento, e o perigo está aí, né, em a gente achar que a pobreza leva a um determinado comportamento. Nasceu na favela, então vai ser o traficante, bandido e tal. Que esse determinismo justamente vai contra, né, um grande lado da literatura que vai privilegiar a subjetividade e o poder de escolha, de mudança do indivíduo sobre a sua trajetória, né? Mas sem dúvida, assim, o Aloysio, ele tem, né, dentro desse programa dele como autor naturalista, uma crença também numa modificação da sociedade, né, numa certa denúncia da hipocrisia social, né, principalmente das classes burguesas. Isso fica muito claro em Casa de Pensão, né, que também, né, não é um cortiço nesse sentido da pobreza, mas que é um romance que se passa numa pensão em que pessoas um pouquinho mais ricas, né, um pouco mais de dinheiro, alugam seus quartos ali, tem uma certa privacidade nesse espaço, mas que as refeições são em comum, né, e que tem a dona da casa de pensão, né, o casal. E ao mesmo tempo você tem as negociações, né, quer dizer, como é que eu vou arrumar um marido rico, como é que eu vou, né, conseguir sobreviver aqui, né. Há uma exploração do estudante que vem do interior do Brasil, para o Rio de Janeiro, para cursar faculdade, né? Então há todas essas relações ali também. De Azevedo é proporcional à sua importância? Eu acho que hoje não, né? Você teve até uma adaptação para o cinema, acho que nos anos 70, do Cortiço, né?
mas eu acho que a gente, né, no Brasil dá mais importância historicamente para outros autores, né, mais ou menos contemporâneos, né, inclusive Machado, talvez até o próprio Alencar, né, que construíram obras talvez mais independentes de outras vertentes europeias, né, e eu acho que a Luísa, por causa disso, fica um pouco na sombra, né, fica um pouco de lado nessa relação com outros autores, né, mas agora mesmo foi lançada uma biografia sobre a Luísa Azevedo, né, então eu acho que ainda há muito que se discutir como visão também da cidade, né, nessa relação dele com a cidade, né, porque ele também, nesses seus projetos, ele era um pesquisador, né, imagina-se que ele tenha frequentado cortiços, tenha feito essa pesquisa, né, antes para ver como era essa vida, e não somente escreveu a partir de uma imaginação, né, fez essa pesquisa também de campo. Então eu acho que isso também são esses métodos da obra, da criação, tudo isso seria interessante se conhecer mais, se divulgar mais, né? Tá bom, obrigada.